Então, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos de maneira pela tecnologia, mas unidos aí em pensamento para conversar um pouquinho sobre passagens de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a nossa querida doutrina espírita. Hoje, dia 19 de outubro de 2020, e a gente tem a felicidade de ter nosso amigo Newton, que gentilmente vem trazer os seus conhecimentos. Se ele quiser, ele pode já abrir a câmera para a gente fazer a abertura. E obrigado, Newton. Seja bem-vindo. E a gente já vai iniciando aí, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo mais uma vez por estarmos presentes nessa corrente de união, de fé, de paz, onde tantos de nossos irmãos passam por dificuldades, estão lá fora andando de um lado para o outro, sem um lar, estão nos hospitais, com sérias dificuldades de saúde, e nós agradecemos muito por estarmos aqui. Agradecemos aos nossos mentores, à espiritualidade amiga, que está no nosso lar, nos ajudando, nos intuindo, nos trazendo boas energias. Que a palestra da noite de hoje possa transcorrer tranquilamente, que possamos aprender aquilo que estamos em busca de um pão da vida, esse pão que alimenta os nossos espíritos, que nos sacia, não por alguns momentos, mas para a vida eterna. E assim, envolvendo o nosso querido palestrante, com muito amor, muito carinho, vamos iniciando o Evangelho da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Newton, obrigado já de antemão de você ter disponibilizado seu tempo aí para estar conversando com a gente a respeito do Evangelho de Jesus. O Newton, para quem não conhece, né, é um trabalhador da casa, ele dá cursos, os cursos da ESID, que a casa oferece, além de palestras que ele já fazia, né, lá presencialmente na casa. E agora ele vem aí trazer para a gente aí suas palavras de forma virtual. Então, Newton, fica à vontade, tá? A sala é sua. Bom, primeiro, eu que tenho que agradecer, né, primeiramente a Deus, sempre, né, por ter acordado hoje, por estar aqui, por ter tido a oportunidade de participar dessa palestra. Agradecer a você, Daniel, que me convidou, né, juntamente com a Dora, o pessoal do Allan Kardec, né, que nos propicia tudo isso, e a todos vocês que estão aí, né, prestigiando. Espero que eu consiga contribuir para uma reflexão, né, da parte de todos, que possa agregar alguma coisa aí ao conhecimento, principalmente no sentido de nós colocarmos em prática os ensinamentos, né, de Jesus, que o mais importante é colocar em prática. Então, quando a gente tem a oportunidade de escolher o tema, é sempre mais difícil, né? É mais fácil quando o tema é dado. Quando a gente vai escolher, é um problema a mais, né? Fazer a escolha. Mas eu vou falar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Então, eu não sei se todos conhecem, né, essas palavrinhas, então eu vou... hoje em dia, se nós formos usar uma lanterna, né, um abajur, eu estou usando o abajur aqui para melhorar um pouquinho a iluminação, mas a lanterna a gente usa esse aparelhinho aqui, né, celular, né?
Ó, se eu jogar na câmera, talvez ofusque a visão de vocês, né? Então, luz demais pode atrapalhar também. Então, o celular hoje em dia, né? Muitos de vocês estão usando aí o celular para poder me ver, me ouvir. Eu estou usando o computador, mas eu uso bastante o celular também para me comunicar virtualmente. O celular é uma lanterna, o celular é um termômetro, e ao mesmo tempo você sabe a previsão do tempo, não só agora, como amanhã, semana que vem, né? Enfim. É uma enciclopédia, né, um livro que você pode fazer pesquisa. Então, hoje a gente tem aqui, né, não estou fazendo propaganda do aparelho, não, é só para relacionar com o caso aí, a candeia. Né? O que seria a candeia? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós tínhamos o lampião de gás. Né? Hoje nós temos a luz elétrica, a lâmpada de LED, né? As lanternas aí, eletrônicas, bateria. Um pouco mais atrás nós tínhamos lá o lampião de gás. E ainda mais lá atrás, na época de Jesus, né, nós usávamos essas lâmpadas que elas consumiam um combustível que era um óleo. Né, um óleo. E para encher essa lâmpada, usava-se uma medida, né, um recipiente que era uma medida que dava o conteúdo adequado para aquela lâmpada. Então, essa medida que se chama alqueire. Né? Então, quando diz assim, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, candeia é a lâmpada e alqueire é o recipiente que você usa para colocar aquele conteúdo de óleo, que é o combustível que vai ser consumido para produzir a luz, a iluminação. Então, a luz ela deve servir para iluminar e não para ficar escondida. Essa é a ideia desse título. Muito bem, então a gente deve colocar a candeia, né, a luz, a lâmpada, sobre o candeeiro, né, de uma forma que ela ilumine. A luz, é usado esse termo luz no sentido de conhecimento, no sentido de sabedoria. Então, o conhecimento ele é para ser divulgado, né, para ser compartilhado, não é para ficar escondido, não é para ser apagado, né, como se fosse uma luz escondida. Então, foi perguntado para Jesus, né, os discípulos, né, aliás, os apóstolos, que não deixam de ser discípulos, perguntaram para Jesus por que ele falava por parábolas. E aí, Jesus dá uma resposta que eu gostaria de ler, se vocês me permitem, na íntegra aqui, né? Lhes respondendo, disse Jesus: por que para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Então aí fica uma dúvida, né? Poxa, mas Jesus está dizendo na parábola para nós não escondermos a luz, para nós não deixarmos de compartilhar o conhecimento. E ele fala por parábolas, dificultando o entendimento. Como assim, né? Por que isso? Então, a explicação é que as pessoas elas precisam estar preparadas para o conhecimento que vem. Né? E ele diz até que a luz muito forte pode ofuscar a visão. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de escola, fica muito fácil para mim dar exemplo de escola, né? Professor, se você pegar uma criança lá do 2º ano, na aula de matemática, por exemplo, né? E colocar essa criança no 5º ano, ela vai ter dificuldade, talvez até ela desanime, né? A não ser que seja um prodígio, né? Um gênio. Mas a criança, a cada ano, ela vai se preparando para o conhecimento novo que vem. E assim é a humanidade, né? Então, imagina o que aconteceu, dando um pulo aí na história, né, o que aconteceu no século século XIX, né, quando o Allan Kardec faz a codificação. Imagina se fosse aquilo na época de Jesus, né? O problema que teria causado, né? Não precisaria nem ser na época de Jesus, um pouquinho antes, né?
no período da Idade Média, né, que existia lá a Inquisição, pessoas eram queimadas como bruxas. Então, cada momento nós somos preparados, né, nós vamos nos desenvolvendo, somos preparados para novos conhecimentos, para que a gente possa absorver esse conhecimento e continuar essa evolução. Então, tem muita coisa que ainda hoje nós não temos condições de saber, de conhecer. À medida que a ciência vai evoluindo, né, fica mais próximo de nós, né, o conhecimento das coisas de Deus, porque tem muita coisa para a gente saber ainda. E as parábolas de Jesus, à medida que nós vamos avançando nesse desenvolvimento, nesse conhecimento, nós compreendemos coisas que lá atrás não se sabia, né? E tem muitas coisas ainda para a gente perceber. À medida que a gente vai evoluindo, né, que a gente vai amadurecendo, nós temos as condições. Então, eu já falei de ofuscar a visão, né? Falei da maturidade também. As religiões, eu falei agora há pouco da Idade Média, né? A Idade Média é considerado o período das trevas, né, por muitos, porque foi um período que conhecimento era proibido, né? Então, a luz, né, relacionando aí conhecimento com a iluminação, né, a luz, eles ficaram na escuridão. Então, muitas coisas não foram reveladas, ficaram escondidas. O que aconteceu? A religião acabou ficando para trás, né? A ciência avançou, descobriu muitas coisas, e a religião acabou ficando para trás. Por quê? Porque esse conhecimento ficou fora do alcance da maioria das pessoas. Então, a ciência, né, a inteligência rasgaram o véu misterioso. E aí se questiona, né, mas se tanta gente não conseguir entender as parábolas de Jesus, qual que é, então, o proveito disso, né? E aí o texto explica, né, que os apóstolos, eles tinham já uma preparação, né, para entender melhor. E Jesus detalhou mais para eles, porque eles seriam os multiplicadores para as pessoas. E não para todas as pessoas, para as pessoas que estavam mais próximas de absorver esse conhecimento. Porque para muitos aquilo não seria bem entendido. E Jesus, ele acaba conseguindo passar esse conhecimento através das parábolas também pelo seu exemplo, e principalmente pelo seu exemplo. Porque, na verdade, nós aprendemos muito mais pelo exemplo do que pela argumentação, né? Do que pela fala, pela exposição. E mesmo para os apóstolos, ficou muita coisa ainda sem entender, né? Muita coisa ficou para o futuro. Como eu disse agora há pouco, nós ainda hoje temos muito que aprender com as parábolas de Jesus. Tem muita interpretação sendo feita ainda. E aí ele coloca, né, que ciência, o Evangelho nos coloca que ciência e espiritismo vieram revelar as leis naturais. Então, por exemplo, né, a lei de ação e reação. Para toda ação tem uma reação. Lei da física, lei de Newton, Isaac Newton. E na doutrina nós aprendemos a lei de causa e efeito, que é a lei de ação e reação também. Então, para toda causa vai ter um efeito. O que você planta, você colhe. Então, as parábolas, elas trazem tudo isso para a gente. E à medida que nós vamos evoluindo, junto com a ciência, a inteligência, o desenvolvimento do ser humano, nós conseguimos entender cada vez mais as mensagens de Jesus. Então, e aí a gente vai percebendo como ele estava já naquela época, né, e continua muito à nossa frente. Né? O Espiritismo, ele veio para colocar a luz, para jogar luz em pontos que estavam obscuros, né? Então, coisas que nós não conseguíamos entender. Outras religiões, outras doutrinas trabalham muito com dogmas, né? Então, assim, é isso e não questiona. A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela busca, ela provoca o questionamento. Ela quer que nós desenvolvamos a fé raciocinada, que é através do questionamento. Então, nós temos que fazer perguntas, como a filosofia faz, né? Aliás, o Espiritismo, ele relaciona a filosofia, a ciência e a religião. Então, nós questionamos e, através da ciência, nós vamos comprovando
os fatos. Então, sai um pouquinho aquela coisa de coisas inexplicáveis, a religião explica, ou a religião justifica, talvez não explique, mas justifique. Né? Então, com a doutrina espírita, a gente procura entender os fenômenos pelas leis de Deus, que são as leis naturais, e a física, a química, a ciência, né, e a filosofia estão todos relacionados. Uma coisa tem que ajudar a entender a outra, e não o contrário, né? E não ficar contra o outro. Aí, na sequência, o Evangelho coloca, né, que Jesus orientou os filósofos, dizendo... Desculpe, os filósofos, os seus discípulos, né, os seus apóstolos, obrigado, Rosana, os seus apóstolos, a não ir, né, não vades aos gentios, né? Quem que eram os gentios? Todos os que não eram judeus. Então eles tinham uma divisão. E por que não ir para eles não irem aos gentios? Porque os judeus, eles já acreditavam em um só Deus, né, o monoteísmo. Então eles estavam mais preparados, pela cultura deles, já estavam mais preparados para o conhecimento. Não é que queria que deixasse de fora os outros. Ele queria que começasse por aquele que estava mais preparado para conhecer, né? Para que pudesse acreditar e compartilhar e multiplicar esse conhecimento. Então ele fala, não vades aos gentios, não entrei nas cidades dos samaritanos e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vamos lá primeiro nos judeus, que tem gente ali que está se perdendo. Então vamos trazer de volta, que eles estão mais preparados para aprender. Eu tive um coordenador que ele dizia assim, tem que comer pelas beiradas, né? Então, se você tem um alimento quente lá, você vai comendo pelas beiradas. A gente usa muito isso, né? Eu acho que a maioria dos filhos e filhas fazem isso com seus pais. Então, eles descobrem qual pai que é o da beirada, qual pai ou qual mãe, né? Quem é o da beirada? É o pai ou a mãe? Qual que é mais fácil convencer? E aí ele vai primeiro no mais fácil. Coisa natural do ser humano, isso, né? E funciona, a gente sabe que funciona. Quando você tem um grupo também de liderados, né? E você precisa convencer de alguma coisa, você começa por aqueles que você percebe, né? Você entende que ele vai aceitar mais facilmente, para depois chegar nos mais difíceis. Então é isso que Jesus coloca para os apóstolos, né? E assim eles fazem. E ele diz, né, aos apóstolos, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Na sequência, né, do Evangelho, Jesus prova que não dá prioridade aos judeus, e sim toda a humanidade. Então, assim, não é questão de valorizar os judeus, é questão deles estarem no momento adequado, como acontece até hoje, né? O que está acontecendo agora, na verdade, não adianta a gente forçar, né? É o que nós aprendemos na doutrina, não adianta forçar uma pessoa que não quer seguir uma religião ou que quer seguir uma outra religião. Se ela está seguindo uma outra religião, que bom, é o caminho que ela escolheu. Existem vários caminhos, né? Então, para ela, aquela religião talvez seja melhor. Porque cada característica de pessoa exige um caminho diferente. Né? Nós não temos que seguir todos o mesmo caminho. O aprendizado vai chegar para todos, em um determinado momento. Talvez não seja nessa encarnação, talvez seja em outra, mas chega. O importante é que cada um tenha o seu tempo. Então a gente tem que insistir, né? Mas dando tempo ao tempo para aqueles que não estão preparados. E aí precisa ter essa sensibilidade, né? Então ele pediu aos apóstolos para semear num terreno já preparado. Então imagina que você tem a parábola do semeador, né? Então imagina, se você jogar a semente lá no terreno com pedras, você vai ter problemas aí para a semente se germinar, né? As raízes vão ficar fracas, né? Então, se você tiver um terreno adequado, e aí isso vale também para a questão da pregação, né? Que ele está colocando aqui. Então, as pessoas preparadas, as pessoas que já estão num momento de maturidade adequado, elas vão absorver isso melhor, e aí você consegue multiplicar essa informação, né? Você consegue evangelizar mais. Então nós temos aí, podemos trazer isso para o Espiritismo, né? Então os adeptos, propagadores do Espiritismo, as pessoas que multiplicam esse conhecimento, elas devem evitar os incrédulos sistemáticos. Sabe aquela pessoa? Eu não acredito, não acredito, não acredito.
Então, tudo bem, vamos dar tempo para essa pessoa, não adianta querer insistir. Na marra você não vai conseguir. Escarnecedores obstinados. Então, aquela pessoa que leva na brincadeira, que tira o sarro, que, né, pratica bullying com você, né, também deixa de lado. Não é deixar de lado, né? Vamos dar tempinho para ele. Vamos investir naqueles que querem, aqueles que estão no momento, né? E adversários interessados, né? Então, também aquelas pessoas que querem o conhecimento, mas para jogar contra. Também não vai adiantar. Então, não é questão de deixar de lado, é questão de ter prioridade. Você não consegue atender a todos, vamos atender quem quer, quem está no momento. Então, primeiro, pessoas de boa vontade que desejam a luz. Aí você vai ter um germe fecundo. Então, essa semente, né, vai frutificar. Então, você tem 100 cegos que querem ver. Você vai deixar esses cegos esperando e vai cuidar de um que não quer? Não, vamos cuidar daqueles que querem ver. Essa é a ideia. Então, não é insistir, não é indiferença, é saber a vez, né? Saber de quem é a vez e saber também ter fé que vai chegar a vez para o outro. Vai chegar o momento de cada um. Bom, hoje com as novas tecnologias, né? Olha o que está acontecendo agora. Eu não sei, depois o Daniel vai falar para a gente quantas pessoas estão, né? Eu não tenho esse controle. Mas tem bastante gente, e depois isso vai ser colocado no YouTube, então mais pessoas terão acesso. Então, olha como que as tecnologias, elas permitem que a gente consiga atingir mais gente, né? Consiga multiplicar a palavra de Jesus para mais pessoas. E tem muitas pessoas que não aproveitam essas tecnologias para as coisas que podem lhe fazer bem, né? Às vezes é mal utilizado. Então, ao invés, eu coloquei assim, né, ao invés da candeia, né, daquela lâmpada, né, dá para imaginar essa candeia como aquela lâmpada do Aladim, acho que todo mundo tem na mente, né? Não é exatamente daquele jeito, mas é algo parecido. Temos um canhão de luz, então, sabe, você consegue chegar muito longe, né, com esses recursos. Então é preciso saber utilizar. E aí Jesus, na sequência, né, do Evangelho, ele coloca para a gente o seguinte: os sãos, né, eles não têm necessidade de médico. Então, tem que socorrer aqueles que estão mais necessitados. Não é tão simples, né? Porque, assim, aquele que não quer, você vai deixar o tempo dele. Mas não significa que você vai primeiro naquelas pessoas que já estão encaminhadas, né? Que já estão bem, né? Que estão bem desenvolvidas espiritualmente. Não, você vai nas pessoas que precisam mais, mas que querem a cura, né? É nesse sentido. Os fariseus, né, numa passagem, ele pergunta por que o mestre, seu mestre, vosso mestre, come com os publicanos e pessoas de má vida. E aí, né, Jesus ouviu, né, essa frase e ele respondeu: o são não tem necessidade de médico, mas sim os doentes. Então é isso. Então, é preciso dar assistência para as pessoas que precisam de assistência. Bom, na sequência, né, ele coloca, né, o Evangelho coloca para a gente que Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque eles têm maior necessidade de consolação. Então, as pessoas mais carentes, né, as pessoas mais afligidas, mais aflitas, são aquelas que Jesus procurava ajudar. Aos cegos de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então, assim, gente, nós aprendemos na doutrina, né, que o que mais nos atrapalha na vida, no nosso desenvolvimento espiritual, é o orgulho e a vaidade. Então, a gente tem que evitar ao máximo o orgulho e a vaidade, que eles estão aqui, ó, vamos colocar aqui do meu lado direito, e aqui do meu lado esquerdo, a humildade. Né? A humildade, a solidariedade, o altruísmo, né? O pensar no outro, pensar em si, mas pensar que faz parte de um todo maior, né? De um universo maior que está todo unido e que somos, de fato, todos irmãos, né? Somos todos irmãos em Deus.
E aí ele coloca na sequência sobre a mediunidade. O que é um bom médium? Né? O que é um bom médium? O médium é aquele que faz a comunicação do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Né? O espírito encarnado com o espírito desencarnado. Né? Então, qual que é o bom médium? É aquele que tem uma sensibilidade né, mais proeminente, né, que tem facilidade para se comunicar? Ele coloca aqui não. Porque, na verdade, essa característica, né, esse dom, né, essa condição de ser médium, não é escolhida por mérito. Né? Então, o bom médium, na verdade, é aquele que consegue se comunicar com os espíritos que agregam, os espíritos bons, né, aqueles que vêm para ajudar. Porque entre os espíritos, nós temos todo tipo de espírito, né? Espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Então, se o médium ele tem uma sensibilidade muito forte, mas ele atrai os espíritos que acabam atrapalhando ao invés de ajudar, que puxam para um lado negativo, isso não é ser um bom médium, né? Ser um bom médium é, de fato, atrair, né, através das suas vibrações, ter afinidade com espíritos bons. Espíritos que querem o bem e trabalham para o bem. Então, bom médium é aquele simpático aos bons espíritos. Não quem tem facilidade de se comunicar. Então, ver, ouvir, falar. Só quem não é maledicente. Então, assim, para ouvir, né, qualquer tipo de espírito, e aqueles que vêm para atrapalhar, vêm para obstruir, né, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das pessoas, dos espíritos, é melhor não, né? Melhor ficar com os que vêm para ajudar. Bom, coragem da fé. Então, aí nesse trecho, Jesus coloca a lei de ação e reação. Né? Ele coloca assim, ó, você me reconhece e eu vou te reconhecer no reino de Deus. Se você se envergonha de mim, isso vai voltar para você de alguma forma também. Né? Então, se você se envergonha de falar de Deus, de falar de Jesus, se você se envergonha de assumir que tem fé, que acredita, é como se você estivesse se envergonhando de Jesus de fato. Né? Então, isso é reprovável. É preciso ter coragem da opinião, né? Mostrar que tem fé. Quem se envergonha das palavras de Jesus, se envergonhará dele também. Então, é a lei de ação e reação, né? Você colhe o que você plantou. Aliás, sempre, né, o plantio é livre, nós temos o livre-arbítrio, porém a colheita é obrigatória. Você vai colher o que você plantou. Então, o Espiritismo, né? O Espiritismo da mesma maneira, você assumir, né, que você faz parte da doutrina, é um ato de coragem. Gente, vamos combinar, né, que hoje em dia está muito mais fácil. Foi muito mais difícil já, né? Então, eu falei já umas 2 vezes lá do período da Idade Média, né, que bruxos, né, entre aspas, né, pessoas que eram consideradas bruxos, bruxas eram queimados. Então, quantos médiuns, né, não foram queimados? Então, tinham a coragem de assumir e eram queimados. Hoje está bem mais fácil. Ainda existe o preconceito, né? Mas preconceito é sempre complicado de combater, mas nós precisamos assumir, né? Nós precisamos assumir a nossa posição, não ter vergonha, porque não tem que ter vergonha, né? Pelo contrário. E assumir e ter coragem, né? Então, ele coloca a coragem de um lado da fraqueza. Nós precisamos ter coragem. Ter coragem e multiplicar os ensinamentos de Jesus. E aqui no final, né, ele fala o Evangelho nos traz carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então, assim, nós não devemos, né, arriscar esse corpo, né, esse veículo que foi emprestado para nós, foi emprestado para o nosso espírito. Então nós temos que preservá-lo. Mas eu também não posso deixar de viver, eu não posso deixar de conviver. Então é muito fácil eu ficar num ambiente, numa redoma, né, num ambiente que só tem pessoas que falam bem, que concordam comigo,
e um ambiente seguro. Só que eu não vou me desenvolver, porque as pessoas que discordam de mim, né, as pessoas que até de repente me agridem verbalmente, são as pessoas que me ajudam a crescer. Né? Então eu preciso sair para a vida, eu preciso viver. Não é, de repente, arriscar, né, entrar na frente de uma bala de revólver, não é isso. Mas também se esconder, aí eu lembro da parábola dos talentos. Né? Então, os três empregados, né, que receberam lá os talentos, um deles enterrou o talento, enterrou a moeda, com medo, né, do que poderia acontecer, com medo de perdê-la. Então, não é por aí. Então, eu acho que a palavrinha é equilíbrio. Então, nós temos que ter equilíbrio e ter sabedoria para viver bem, procurar desenvolver a espiritualidade, ajudar o outro e procurar, ao mesmo tempo, ter longevidade, né? Cuidar desse veículo aqui, né? Então, se você tem eu vou dar um exemplo aqui, né? Se você tem um carro e fica com dó de usar esse carro, ele fica parado na sua garagem, vai estragar pneu, vai estragar o motor, vai estragar o carro. O carro parado, você não usa, ele vai estragar do mesmo jeito. É assim, esse veículo aqui que é o nosso corpo. E, por outro lado, né, se você pega e sai com o carro fazendo loucuras, você vai acabar com o carro. Né? Talvez com a sua vida também. Mas eu estou dando o exemplo do carro aqui. Então é a mesma coisa o corpo, né? Esse veículo que foi emprestado para nós. Nós precisamos usá-lo de forma racional, da melhor maneira, mas usar, né? Usar para fazer o bem. Eu espero que tenha contribuído para uma reflexão. Então, todos nós temos uma luz, né? Todos nós temos a luz de Deus, a luz divina, e nós precisamos deixar essa luz brilhar, que a gente não se esconda, né? Que nós coloquemos essa luz a favor da humanidade, a favor dos espíritos, né? A favor do desenvolvimento, da evolução espiritual. Quero agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer o convite. Eu sou sempre o mais beneficiado, porque ao estudar eu faço as reflexões primeiro, e ao falar eu sou o primeiro a ouvir também. Então, muito obrigado. Vou passar para o Daniel. Muito obrigado aí, Newton, que gentilmente traz aí as suas palavras, seus conhecimentos, e é bastante importante aí, né, a gente manter o nosso pensamento edificante em coisas boas, palavras boas, para a gente poder, com pensamento positivo, coisas positivas é que vão acontecer na nossa vida. Muito diferente se a gente ficar, né, só reclamando, só falando negatividade. Então, muito importante esses momentos aí na nossa vida, e então a gente agradece muito aí todos que vêm aí trazendo esses conhecimentos. Então, vamos mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade que nos foi dada esta noite, agradecendo a espiritualidade que está nos ajudando, nos intuindo, agradecendo por mais essa noite e pedindo muita paz, muita tranquilidade, pedindo pelos nossos irmãos, todos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nossos irmãos que se encontram nos asilos, no centro de recuperação, todos os nossos irmãos que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, que eles possam ter força para superar essas dificuldades e caminhar para o bem, para a paz. Pedindo, meu Senhor, por todos os nossos irmãos que vagam pelas ruas, por todos que passam por dificuldades. Pedindo pelos nossos lares, que possa haver paz, tranquilidade, possa haver compreensão entre todos que moram e compartilham esse ambiente, essa primeira escola onde podemos praticar o Evangelho do Cristo, onde podemos praticar as lições que tanto nos é ensinada. Que Jesus nos proteja, nos fortaleça e que possamos continuar
em pensamento, unidos para o bem, para o amor e para a paz. E assim, muito agradecidos, vamos encerrando o Evangelho da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos nós, hoje e sempre.